Nesse vídeo aqui, eu vou começar falando sobre o que um pro faz desde o início da partida até o final. A maioria dos caras até cita, né? Tipo, contagem de elixir, posicionamento, você sabe o deck no início, mas o que acontece? Como eles estão jogando ali, estão concentrados em ganhar, em vencer os melhores do mundo, né? Eles acabam não falando sobre isso. E é muito difícil também, velho, você falar e você jogar certo enquanto você fala. Cara, é por isso que muita gente tem dificuldade em gravar vídeo jogando. Mas eu vou puxar essa partida aqui, vou tentar passar minha visão desde o início, como funciona isso, velho. Pra ver se vocês começam a entender um pouco melhor sobre isso. E pra quem entende, né, vai entender também. Tá, certo. O que acontece? Primeiro eu tenho que saber o deck dele e eu já tenho que ir contando elixir. Por exemplo, gastei menos 4 aqui, vamos ver o que ele vai gastar. Ele perdeu 1 de elixir, mas ele gastou 8. Ou seja, agora eu tô com 5 a mais, porque eu gastei pirotécnica que é 3. 8 menos 3 igual a 5. Certo, ele gastou a bola de neve, agora eu tô com 6 de elixir na vantagem, gastei 4, agora eu tô 2. Isso é contagem de elixir. Por quê? Porque uma hora isso aqui vai ser muito bom. Por exemplo, agora eu tô com mais 2 além daquilo. Ele gastou ali servos, eu gastei corredor, ficou elas por elas. E cara, isso aqui é muito importante, eu não vou continuar contando elixir, porque isso aqui não é um jogo muito importante pra mim, mas se fosse um jogo sério, eu não estaria nem falando, nem gravando vídeo provavelmente, eu estaria muito concentrado e eu estaria pensando. Porque falar meio que atrapalha tudo, atrapalha a sua conta, atrapalha a sua noção. E também é você saber o deck. Por exemplo, eu sei que isso aqui agora é gigante cemitério. Ou seja, eu tenho que administrar muito bem esse jogo, não deixar o gigante passar tanto da ponte. E eu tenho que dar terremoto quando ele der cemitério. Cara, é muito bizarro, mano. Quando você tá concentrado, porque você acaba fazendo tudo. Mas quando você tá falando, é muito difícil você fazer isso, velho. Tá? Vou ter que dar um canhãozinho aqui, ó. Perfeito. Vamos matar essa bruxa evoluída. E, cara, o posicionamento também, mano, conta muito. Por exemplo, tem canhão no deck beatdown. Aqui, vocês podem ver que tem uma construção que é um canhão, né? Mano, você pode muito bem puxar, velho, pra cá, ó. Você coloca nesse quadrado que mesmo assim puxa o gigante. Ao menos que ele dê bem no canto mesmo. Ou então alguma carta empurre ele mais pra direita, fazendo então ele desfocar. Só que, cara, é muito importante, mano, você saber o que está fazendo com o deck e você conhecer o deck do adversário, prestando atenção nas cartas que ele tem. Por exemplo, se tiver uma carta que é counter minha, por exemplo, as flechas, que é bem counter da pirotécnica, eu tenho que ficar contando o ciclo. O que seria o ciclo? Como a gente tem um deck com 8 cartas, o cara desistiu, né? A gente já pode jogar suave aqui, dar 3 coroas. Quando a gente tem 8 cartas no deck, a gente sabe que se a gente jogar uma carta, por exemplo, Espírito Elétrico, a gente vai ter que jogar mais 3 cartas para ele aparecer de novo. Infelizmente não vai dar tempo, né? Já que eu tive que dar 3 coroas no cara. Mas cada vez que você usa uma carta, você tem que fazer um ciclo de 3 cartas para você ter ela na mão de novo. Certo? E, cara, isso é muito importante. 3 cartas, na verdade, é 4, mas quando você tá com um campeão na arena, acaba reduzindo menos um, o que vira 3. E por isso que os campeões, eles são tão usados e são tão importantes. Por exemplo, aqui não vai ter campeão, aqui vai ser um ciclo de 4 cartas. E, cara, é muito importante mesmo, velho, você ficar atento às cartas que o cara jogar desde o início, a contagem de elixir. A contagem de elixir é importante porque é o seguinte, se você vê que você tá muito na vantagem, você já pode emendar um ataque. E se você vê que o cara tá sem elixir, você já pode meter tudo na ponte, que o cara não vai segurar e justamente porque ele gastou muito elixir, a gente chama de overcommit. Quando o cara gasta muito elixir e ele não tem pra defender, a gente chama overcommit. Ou seja, ele deu um overcommit porque ele gastou muito elixir no ataque e não conseguiu defender. Ou então ele gastou muito elixir na defesa e ele não vai aguentar o próximo combo. Isso se chama, no caso, overcommit. Cara, esse jogo, mano, ao mesmo tempo que ele é bem complexo, ele é bem simples, tá ligado? Espero que não tenha focado, velho, mas acho que focou, mano. Não focou, certo? Eu joguei muito mal aqui agora, porque eu tava justamente falando. Quando você tá falando é muito difícil você ficar explicando tudo. E é justamente por isso que quando os caras estão jogando entre os melhores do mundo, eles acabam não falando, né? Porque é muito complicado, cara, você falar e jogar. Tanto que a maioria dos profissionais aí, vocês podem ver nos vídeos dele, eles nem tentam ficar falando tanto com o público. Eles falam mais coisas clichês. E sobre o jogo, fica, sei lá, reclamando, falando que o deck do cara é insuportável. É muito complicado, cara, você falar o seu pensamento, o que você tá pensando na partida. Porque, cara, você além de pensar, analisar, observar, fazer matemática, né? Porque você tá contando o seu elixir e o do cara. Você ainda tem que contar ciclo, ainda tem que pensar em possíveis jogadas dele pra tentar dar um predict. Eu vou tentar dar um predict
Logo mais essa partida aqui, eu lembro que ele tem morcegos, ele tem um morteiro, tá? É um deck de Maldielo com morteiro e ele tem morcegos com mineiro. Eu vou tentar dar um predict logo mais, velho. Mas aparentemente ele desistiu da partida. Acho que tinha esqueleto também, né? Cara, é muito complicado, velho. Mas ao mesmo tempo que é muito complicado, quando você faz muitas vezes repetidamente, você acaba fazendo isso de forma natural. Contanto que você não fique distraído, né? Pensando em outras coisas ou então falando. E você tem que começar a fazer tudo aos poucos. Por exemplo, no lugar de vocês que não entendem muito sobre o jogo, eu tentaria o quê? É primeiro adivinhar o deck do cara com base nas cartas que ele jogar na arena. Por exemplo, ele jogou uma bruxa. Tá, que deck tem a bruxa? Bruxa tem com cemitério, bruxa tem com cabana e cemitério, gigante cemitério. Pô, bruxa tá em vários decks, tem várias versões. Executor, executor tem executor com tornado e balão. Executor tem executor tornado e foguete com corredor, com mineiro. Cara, tem muitas variações e também tem até broca, né, executor. Não sei se hoje em dia tá sendo muito usado, mas eu lembro que há algum tempo atrás estava sendo usado também. E, cara, você tem sempre que ficar atento a isso, velho, ao meta, aos decks. E aí depois você vai fazendo o quê? Você vai fazendo a contagem de elixir, o ciclo de carta. O ciclo de carta é muito importante também, velho, porque você consegue saber a hora de atacar e a hora de não atacar, porque ele não vai ter tal carta pra cauterar, então você já pode atacar, já pode eliminar o ataque. E tem muita coisa, velho, nesse jogo aqui que é muito aprofundado, que a gente lembra aos poucos o que a gente tem que falar. Por exemplo, agora eu já lembrei que tem um negócio chamado bait. Por exemplo, o que é um bait? O cara tem flechas. Flechas acaba prejudicando o quê? A broca, né? Nesse deck aqui que eu tô. E também os guardas. Então, por exemplo, eu joguei os guardas aqui na defesa fazendo ele gastar flechas. Eu já posso meter minha broca na ponte, porque ele não vai ter flechas para ela. Nessa que ele não tem flechas, ele vai ter outra carta, obviamente. E já que eu sei que não tem flechas, ele vai ter que dar outra carta. E nessa que ele der outra carta, eu já posso predictar, certo? Por exemplo, ele tem, sei lá, espírito. Eu já posso predictar o espírito com um tronco. Eu vou acertar? Não sei. Mas se eu acertar, eu vou dar muito dano. É muito complicado, cara, de entender e de explicar tudo certinho. Mas eu vou tentar resumir ao longo das partidas. Por exemplo, ele deu broca, certo? Ele deu esqueletinhos antes, ele deu bola de neve. Eu já sei que ele não vai ter bola de neve tão cedo. Então, vou fazer o quê? Vou ver se eu consigo ciclar Brock com base nas jogadas dele. E ele gastou bastante Elixir aí com esse Demolidor. Demolidor é muito Elixir, certo? Já vou congelar esse Demolidor, já vou dar minha broca ali. Certo. Agora sim ele vai ter uma bola de neve, acho. Acho que ele ciclou agora. Exato, ó. E antes de ciclar ele já tomou um dano. Tudo bem que a gente tá atrás, porque ele jogou bem também, ele meteu a broca na ponte. Mas, cara, o ponto é o seguinte. A última carta que ele gastou agora foi a bola de neve de novo. Então ele tá de novo fora de ciclo. Então eu já posso meter outra broca, mano. Isso aqui é out-cycle, velho. Você faz um bait, fazendo o cara gastar uma carta que você queria que ele gastasse. E aí você já pode atacar, tá ligado? Isso é muito bom, cara. Agora eu meto uma bola de neve evoluída, já defendo aqui. E, cara, olha o dano, velho. O Demolidor ainda chega, se pá. Chegou. Cara, eu venci isso aqui. Isso aqui é quase uma mirror, né? Eu acho que eu tinha um pouco de vantagem, na real. Porque parece que meu deck é mais ciclo e eu tenho guardas, né? Mas, cara, é quase uma mirror ganha, velho. Só por causa de contagem de Elixir, tá ligado? É muita coisa, mano. Tá, o Demolidor deu uma trollada aí, eu já tomei um dano. Ele jogou bem, ele agressivou. E com base nessa agressividade eu vou agressivar também. Já que eu posso agressivar, né? Não preciso dar isso aqui porque o Demolidor ele já vai matar a Tesla. Então eu já vou agressivar com tudo. Provavelmente ele vai dar aqui exatamente uma bola de neve. Não tem tempo de eu falar, infelizmente. Cara, basicamente isso aqui já vencemos. Tanto na jogabilidade, tanto no outro cycle. E quando eu tô jogando, gravando os vídeos, eu acabo não falando sobre isso, sabe? É bem pouco, é sem muitos detalhes. Mas eu sempre tô fazendo isso, cara. Eu sempre tô pensando na melhor jogada, pensando no bait, pensando no contra-ataque. Porque, cara, é os mínimos detalhes que diferem um jogador amador para um jogador que tem noção para um jogador profissional. E no caso, um amador começa a fazer isso aqui, ele vai se tornar o quê? Ele vai se tornar um cara que tem muita noção de jogo, certo? O que vai diferir um cara que tem muita noção de jogo para um profissional
é justamente o treino dele com tais decks. Por exemplo, um profissional no caso tem que ter o quê? Tem que ter fechado algum torneio global no top 1000, alguma ladder e também tem que ter jogado alguma CRL. Que no caso eu joguei CRL, tá? Eu não acabei indo tão longe, né? Eu cheguei na. Acho que na fase 3. Fiquei entre os 200 melhores jogadores do mundo. Teve um ano aí. Não me classifiquei, eu teria que ficar entre 128. Eu fiquei triste na época, inclusive. Tá, acabei errando esse canhão. Cara, é muito difícil, mano, pra mim, por exemplo, ficar falando e jogando. Quando eu tô jogando no off, velho, eu garanto pra vocês que eu jogo muito mais do que isso aqui, cara. Mas enfim, esse não é o ponto. Cara, não é tão distante alguém que tem noção do jogo de um profissional, tá? É que profissional é uma coisa muito complicada, porque nos campeonatos tem muita coisa que conta, né? Por exemplo, nos campeonatos você tem que ter a escolha do deck, ou seja, você tem que ter noção sobre o oponente que você está enfrentando para você escolher um deck que seja, sei lá, counter dos decks que ele usa. Tem muito jogador que faz isso, inclusive o Lucas X Gamer. O Lucas X Gamer geralmente tenta sniper os caras que ele enfrenta, que joga, sei lá, geralmente quase com o mesmo deck. Cara, isso é muito importante, muito interessante. E óbvio, se você tem que sniper o cara no campeonato, você tem que saber jogar com o deck que você vai sniper, porque você pode muito bem errar o snipe. E não é só porque você snipou que você vai ganhar do cara. Por exemplo, o cara, sei lá, tem top 5 do mundo com um gigante cemitério. Aí você bota lá P.E.K.K.A, veneno, mesmo assim é capaz de você perder, tá ligado? Porque o cara é muito bom com aquele deck e é capaz de você não ter noção com o deck que você tá jogando, tá ligado? Então mesmo o counter é capaz de você perder, mesmo você sendo pro. Isso acontece bastante. Então, cara, é muito complicado, mano, falar sobre isso. Mas profissional é muita coisa, velho, que você tem que ter. Você tem que ter emocional, você tem que ter noção, você tem que ter snipe. Cara, poucas coisas que diferem um profissional do outro. E o emocional conta bastante, cara, porque é o seguinte: a gente vê aí vários caras que, por exemplo, arrebentam na classificação e chega, sei lá, na CRL, ou então algo próximo disso e começa a jogar muito mal. Porque não tem emocional e porque é inconstante, sabe? Quando encara aí os melhores jogadores, acaba sendo difícil, né? Querendo ou não. E isso impacta muito o psicológico, cara. Você perde uma partida, você acaba perdendo toda se você não tiver psicológico. E, cara, é muito complexo a vida de um profissional nesse jogo. Fora que, por exemplo, um profissional se dedica muitas horas, né? Geralmente. E o jogo não garante nada pra você, velho. Se você não ganhar campeonato, você não ganha dinheiro, velho. Então, muita gente acaba desistindo de ser pro. Muitos profissionais já desistiram. Maioria gringo, no caso, né? Porque compensa muito mais, por exemplo, você trampar de CLT na Europa ou então nos Estados Unidos. Tinha errado um Goblin ali, velho. Do que você ficar jogando uma coisa que não é certo que você vai ganhar dinheiro, sabe? E se você ganhar não é tão diferente de um salário de um CLT. Então tem muito profissional gringo aí que desistiu do jogo por causa disso. Mas, cara, é muito complicado, velho. Falar o que se passa na cabeça de um profissional. Eu mesmo não me considero um dos melhores profissionais, né? Tanto que eu nem fui tão longe assim na CRL. Mas eu joguei, eu tive a vivência, eu joguei contra os melhores jogadores várias vezes. Joguei contra todos esses caras do cenário. Joguei contra o Morten, joguei contra o Samuel Bassotto, contra o Lucas X Gamer, o Pedro TM, Mohamed Light. Joguei tudo contra esses caras, velho. E já perdi, já ganhei deles. Eu acho que eu joguei 2 vezes contra o Bassotto, ganhei uma, perdi outra. Joguei contra o Lucas X Gamer uma vez só, eu ganhei, mas é aquela coisa, cara, eu não ganho deles porque eu sou melhor ou eles ganham de mim porque eles são melhores que eu. Obviamente eles são melhores que eu hoje. Só que tem uma coisa chamada matchup. Matchup é o seguinte, quando você pega um deck que é muito counter, a matchup é ruim, certo? Por exemplo, tô de corredor, terremoto e eu vou encarar X-besta. Eu sei que terremoto e corredor é muito counter de X-besta. Então eu sou counter. E essa matchup é muito boa pro corredor. O cara que tá de X-besta, se ele perde essa match, não quer dizer que ele é pior que o cara do corredor. Quer dizer que o cara do corredor é muito counter. E, obviamente, teve um mérito, né? Porque ele podia perder mesmo assim. Mas não é exatamente que o cara da X-besta é pior que o de corredor, cara. Tem muito esse lance de matchup. E foi o que aconteceu comigo, velho. Eu ganhei do Lucas por causa de matchup. Eu venci o Bassotto por causa de matchup.
E eu perdi do Bassoto também por causa de matchup, cara. E é muito interessante isso, velho. Porque no cenário, mano, acontece muito isso de um cara, sei lá, ir pra final de alguma CRL mensal só porque pegou match boa. E um cara que destruiu na CRL mensal, jogou bem pra caramba, perder porque ele pegou uma matchup ruim. E o público acaba não vendo isso, né? O público não sabe. A maioria, no caso, não sabe. Então, quando um cara perde e ele pegou um cara que era muito counter, acaba desmerecendo o cara. E quando o cara chega longe só com matchup boa, o pessoal acaba enaltecendo, cara. Então é muito complicado, velho. Explicar tudo que tem no jogo. Mas esse jogo aqui tem muito lance de sorte também, não é só profissionalismo. Porque se fosse só profissionalismo, pô, por mais que o Mohamed já tenha ganhado várias coisas, o Mohamed Light, ele é muito diferente dos caras. Então ele já teria ganhado mais coisa ainda. Inclusive teve um Mundial, velho, que o Mohamed Light perdeu pro Adriel, que ele perdeu por causa de matchup, velho. Ele perdeu pro Taa também, teve um campeonato mundial, o Mohamed Light perdeu pro Taa, justamente por causa de matchup, velho. O Taa pegou matchup boa a CRL inteira. Então, isso não tira o mérito do Taa, mas também não tira o mérito do Mohamed, cara. Tanto que o Mohamed tá aí dominando sempre que pode, né, velho? Tá dominando aí todos os campeonatos faz anos. Então, tipo assim, se o cara é o melhor, ele vai ganhar campeonatos, ele vai ganhar vários campeonatos mais que qualquer um, provavelmente. Mas se ele perder um campeonato, não é necessariamente que o nível dele caiu ou porque ele jogou mal. É justamente por causa de matchup mesmo. E, cara, pegamos aí, né, a match que eu falei pra vocês. Cara, essa match aqui eu sou muito counter, mano. É, tipo assim, bizarro, mano. Eu vou me concentrar mais, velho, porque eu tô até passando vergonha aqui, tá quase ganhando ele. E se eu deixar pro final, ele vai ciclar Fire e é bem capaz de eu perder, mesmo ciclando terremoto. Mas, cara, essa matchup aqui é muito counter, mano, vocês não têm noção. É tipo assim, absurdo. Então, se esse cara perder, não é desmérito dele, velho. Se eu perder, é desmérito meu sim, mas se eu ganhar, não é mérito meu nem desmérito. Porque eu sou counter, cara. Então é bem complicado, velho, falar sobre tudo que tem nesse jogo, mas pode ter certeza, mano, que um pro ele sente raiva, velho, quando ele pega um cara que é counter e ele analisa que o cara é counter desde o início da partida, porque ele já decorou todas as matchups. E ele tenta jogar perfeito, às vezes ele joga perfeito e ele perde. E aí o emocional acaba derrubando, né? Porque, pô, ele jogou muito e mesmo assim ele perdeu. Provavelmente ele vai dar uma falha aqui. Tá. Espero que a arqueira foque. Ok, perfeito. Cara, vou avançar de corredor aqui. Mano, a pirotécnica evoluída é muito nojenta, velho. Provavelmente ele vai dar Tesla. Errei a Tesla. Mas, certo, acertei o espírito. Eu nem queria acertar o espírito, eu só queria ciclar mesmo. Cara, essa matchup aqui é ridícula, mano. O cara não consegue rushar de X-Besta. Se ele cicla Fire, não compensa pra ele porque a gente ataca de corredor com o terremoto. O terremoto acaba dando mais dano. O nosso deck também é um pouco mais ciclo, então não compensa pra ele. Aí ele cicla Fire no final e mesmo assim ele perde porque ele já tomou muito dano. Porque ele rusha X-Besta, ele toma terremoto. Ele não rusha, ele toma terremoto. Então, cara, essa match aqui, mano, só tem como o cara de besta ganhar se o cara do corredor vacilar muito. E se o cara, sei lá, der um predict muito bom. Tipo, o cara vai ciclar esqueletos no meio pra distração, o cara deu, sei lá, tronco. E, e isso acontece muito, por exemplo, o Mohamed Light já perdeu essa matchup. Eu lembro muito bem, acho que em 2022, quando eu acompanhava bastante esse jogo, o Mohamed Light perdeu pro Betfaz, o Betfaz é o melhor jogador de X-Besta do mundo. E, cara, o Mohamed Light aí é um dos melhores jogadores de Rogue Terremoto do mundo, cara. E mesmo assim o Mohamed perdeu. Justamente por causa de um predict, mano. Então, tipo assim, erros acontecem, certo? Mas, por exemplo, o Betfaz não acaba indo tão bem nos campeonatos igual o Mohamed. O Mohamed acaba vencendo aí. Todo ano ele acaba dominando quase todos os campeonatos que aparece. Na toa que ele é 2 vezes campeão mundial, foi pra final mundial acho que 3 vezes, né? 3 vezes que ele foi vice, no caso, ou 2 vezes que ele foi vice. Acho que ele foi vice pro Muji, pro Taa, e eu não tenho certeza se ele foi vice lá pra trás, sabe? Quando. Lá em 2020, 2021, não lembro ao certo. Não lembro também que ano que ele perdeu pro Taa. Mas, cara, é muito complicado, mano. Tem muita questão do posicionamento. E eu vou puxar aqui a última partida, velho, só pra falar sobre o posicionamento das construções, porque é uma das coisas mais importantes que tem, mano. Tá, vamos ciclar aqui já. O posicionamento é o seguinte, velho.
Se o cara tá de beatdown, mano, ele tacou desse lado, você tem que jogar o canhão aqui. Por que aqui? Porque aqui tá no meio. Só que aqui, você acaba puxando mais perto pra torre. Se você jogar aqui, mesmo assim ele vai e ele fica mais longe da torre, tá ligado? Por exemplo, aqui, ó. Já vou jogar meu canhão aqui. Ele vai ficar muito longe da torre, isso vai ser muito bom. E o posicionamento conta muito, cara. Por exemplo, eu já joguei o Miner ali em cima. Justamente vai ficar longe da torre, pra dar tempo da torre matar e também para as duas torres focarem. Eu acabei não puxando pra cá para as duas torres focarem mais, justamente porque tinha um mal de elo aqui e eu sabia que se eu jogasse ali ia matar tudo de qualquer jeito. E cara, quando você começa a aprender mais sobre o jogo, né, lá no início você acaba tendo a noção de que arrastar as tropas pro seu campo de batalha é muito bom, já que a torre da princesa acaba ajudando muito, né, velho, acaba pegando muito valor. Isso aqui é um golem, cara. Tá, isso aqui não é golem na real, isso aqui é cemitério. Ou então balão. Isso aqui me preocupa, velho. Eu vou ter que jogar benzão isso aqui. Certo? Eu vou tentar dar um Miner nesse lançador e espero que ele não dê tornado. Tá. Ok, ativei. Perfeito, mano. Como ele gastou muito elixir aqui pra atacar, eu já podia agressivar do outro lado. Porque quando você agressiva do outro lado e o cara tá tentando fazer um combo aqui, é o seguinte. Você jogou aqui, ele vai ter que defender, senão ele vai perder a torre, certo? E se ele defender, ele não consegue fazer o ataque. Só que como ele já tinha gastado tanto elixir aqui, ele acabou tomando muito dano, ele não conseguiu fazer ataque. Então é muito importante, velho, você saber a hora certa de atacar do outro lado quando o cara tá fazendo um combo aqui. Porque isso acaba dando vantagem pra você e piorando muito a situação do cara. Vou dar isso aqui na ponte, velho, de forma ousada mesmo. Ok, acabou pegando um hit. Essa evolução na pirotécnica é muito boa, acabei errando uma Udiela ali, nem prestei atenção nisso. Vou dar só um espírito aqui, provavelmente ele vai dar habilidade. Exato. Tá. Vou puxar aqui pro outro lado. Vou jogar aqui. Ok. Ele veio pro ataque. Mas eu ainda acho que eu não perco essa torre, velho. Você tem que dar um espírito aqui. Tá. Perfeito. Ele vai jogar tudo na ponte agora, porque ele vai perder a partida se não fizer isso. E, cara, esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha feito da melhor maneira possível pra vocês entenderem. Mas é muito difícil, cara, pensar, falar e... Tipo assim, pensar no jogo, na partida, no vídeo, sobre as melhores dicas. Eu não sei se eu expliquei tão bem, mas... Enfim, isso é muito importante dentro do jogo, cara. E se vocês não entenderam como conta Elixir, vocês, sei lá, pesquisa outro vídeo, ou então tenta aplicar isso na partida que vocês jogam. Por exemplo, tá aqui um corredor, tá aqui espírito de gelo, gastei 5 de Elixir. O cara gastou lançador tornado. Ele gastou 8, ou seja, 8 para 5. A diferença é 3. Então, como eu gastei 5, tô com 3 de Elixir a mais. E vocês têm que fazer isso em toda partida, cara, que vocês forem jogar sério. Toda partida que valer muita coisa pra vocês, vocês têm que fazer isso. Eu acabo não usando muito isso em desafio, eu acabo usando isso mais quando eu jogo ladder e quando eu jogo campeonatos. Mas, cara, é muito importante, tanto que eu uso isso quando eu tô jogando sério. A maioria usa isso quando tá jogando sério, e isso é muito importante, cara. Isso aqui faz muita diferença, faz você vencer partidas que não era pra você vencer se você não usasse. Então é isso, cara. Espero que o vídeo tenha ficado bom. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo e é nóis.